Olá, amigos. É um prazer enorme fazer parte desse seleto grupo de professores do Eu Vou Passar na OAB. É um carinho e uma satisfação muito grande estar aqui com vocês para a gente poder discutir direito civil. E, especificamente nesse curso, a gente vai estudar direito de família e direito das sucessões. Portanto, eu fiz um apanágio aí das 6 últimas provas da OAB e as dividi em 2 grandes grupos. A gente começa a aula de hoje estudando direito de família e quando a gente terminar todas as questões de família, a gente começa a parte de sucessões para ficar bem dividida a matéria. É um prazer enorme estar aqui. Sou o professor Alexander Perazzo e, sem mais delongas, vamos partir aí para a primeira questão. Exame de ordem de 2009.3, questão recente, portanto, 37ª questão. João e Maria, às vésperas do casamento, firmaram um documento particular e não por escritura pública, por meio do qual optaram pelo regime da separação de bens. Eles viveram aparentemente bem durante 10 anos, mas no início de 2006, Maria requereu separação litigiosa fundamentada em provas irrefutáveis, que foi julgada procedente. Na situação hipotética apresentada, já na fase da partilha dos bens, o juiz deve. Bom, antes da gente entrar aí nas questões que são propostas, eu queria que vocês observassem que 2 pessoas firmaram um documento particular, que me parece então que seria um pacto antinupcial, e este pacto antinupcial não foi feito por escritura pública. Aplicamos aqui, portanto, o artigo 1653 do nosso Código de 2002, quando diz que é nulo o pacto antinupcial se não for feito por escritura pública, e será ineficaz se não lhe seguir incontinente o casamento. Perceba que a questão aqui seria de nulidade, portanto, né? Eles optaram pelo regime da separação de bens, mas como o pacto antinupcial é nulo, eu tenho que saber qual é o regime de bens que o legislador adota no caso de nulidade do pacto antinupcial, ou então quando ele não é feito. Vejam aqui que eles, em 2006, Maria requereu separação litigiosa, e eles viveram bem durante 10 anos, então o casamento foi mais ou menos em 1996. Nessa época estava em vigor o Código 16, no artigo 258 trazia a mesma redação que hoje temos no artigo 1640, que diz o seguinte: não havendo convenção, ou sendo ela nula ou ineficaz, no nosso caso aqui ela é nula, vigorará quanto ao regime de bens entre os cônjuges o regime da comunhão parcial. Bom, nessa situação, vejamos agora as preposições, as proposições. Na situação hipotética apresentada, na fase da partilha dos bens, o juiz deve, letra A, decidir pela divisão em partes iguais do patrimônio comum, independentemente da forma e da data de aquisição. Olha, dividir em partes iguais, me parece que ele estaria adotando aqui, então, um regime de comunhão universal, que não é o caso, porque o 1640 manda adotarmos o regime da comunhão parcial de bens. B de bola. O juiz deve determinar a ratificação do pacto antinupcial. Ora, haverá nulidade do pacto antinupcial. E a gente conhece aqui, desde o estudo da parte geral do Código Civil, que o negócio jurídico nulo, ele não convalesce nunca, diferente do anulável, né? Principalmente aqui em se tratando de direito de família. Letra C. O juiz deverá aplicar as regras que tratam do regime da comunhão universal de bens. Também não, pelas mesmas razões aí, que já decidimos que não poderia ser a letra A. E a letra D diz: o juiz deve declarar nulo o pacto particular, verdade, porque não foi feito por escritura pública, e ele vai aplicar, segundo o artigo 1640, as regras do regime da comunhão parcial de bens, fazendo com que a letra D fosse a correta nessa nossa primeira questão. Muito bem, passamos à nossa segunda questão. Exame da ordem 2009.2, 30ª questão. Com base no Código Civil Brasileiro, assinale a opção correta acerca do reconhecimento de filhos. Vou voltar para cá, Eduardo, olha só. No que tange ao reconhecimento de filhos, a gente sabe, e isso já é sabido, que há uma presunção de que a maternidade é sempre conhecida, é claro, e há uma presunção também de que a paternidade caberá ao cônjuge que for casado. Pateris est quem justa núpcia demonstra. O pai é aquele que comprova, que demonstra justas núpcias. O problema é que o filho pode ser havido fora do casamento, fora da constância desse casamento. E este filho havido fora da constância do casamento, ele deve ser reconhecido. E aí eu tenho 2 formas.
ou o pai reconhece voluntariamente aquele filho, um instituto que a gente chama no direito de família de perfiliação, ou então cabe ao filho ingressar com uma ação investigatória de paternidade. Bom, vamos ver aí o que a questão fala acerca do reconhecimento dos filhos. Com base no Código Civil Brasileiro, assinale a opção correta acerca do reconhecimento dos filhos. Letra A. O filho havido fora do casamento e reconhecido por um dos cônjuges não poderá residir no lar conjugal sem o consentimento do outro cônjuge. Olha, senhores, imaginem vocês que alguém tem um filho fora do casamento, reconhece este filho, mas ele é casado. E muitas vezes o cônjuge atual não consente que aquela criança, que aquele rebento, que aquele menor venha residir no lar conjugal. Vamos guardar essa primeira questão aqui, porque me parece que faz um pouco de sentido. Vamos ler as outras e aí a gente faz por exclusão. A letra B diz o seguinte, olha, é passível de revogação o reconhecimento dos filhos havidos fora do casamento. Ora, imagina se fosse possível uma pessoa reconhecer fulano como seu filho e 5, 6 dias, 10, 15, 30 dias, ela revoga o reconhecimento, volta ao status quo ante. E aí mais 30 dias ele reconhece de novo. E 3 meses, 4 meses para frente ele revoga. É impossível você revogar o reconhecimento dos filhos. O legislador aqui parte da presunção de que o menor deve ser tutelado de forma inconteste. É o que diz o artigo 16.10 do Código Civil, né? O reconhecimento não pode ser revogado, nem mesmo quando feito em testamento. C de casa. O filho havido fora do casamento não pode ser reconhecido separadamente pelos pais. Ora, o filho havido fora do casamento, ele pode ser reconhecido por ambos os pais ou por qualquer um deles, sem problema nenhum. Os filhos, ou melhor, os pais podem reconhecer os filhos em conjunto ou separadamente. É o que diz o artigo 16.07 também do Código. Letra D. O filho maior pode ser reconhecido independentemente do seu consentimento, visto que o reconhecimento da paternidade constitui direito subjetivo do genitor. Ora, imagine que a impugnação do reconhecimento é um exercício do direito de ter ou não como pai a mãe quem reconheceu o titular como filho havido fora do casamento, de forma bem posterior ao registro do nascimento. Na verdade, o 16.14 do Código Civil, o artigo 16.14, diz que o filho maior, ele não pode ser reconhecido sem o seu consentimento. E mais, o filho menor, ao adquirir a maioridade ou se emancipar, terá um prazo aí de 4 anos para impugnar este reconhecimento. Então, na verdade, o filho maior não pode ser reconhecido sem o seu consentimento. Me parece que a B, a C e a D, portanto, estão completamente fora de cogitação. Voltamos para a A, portanto, que me parece a opção correta. O filho havido fora do casamento e reconhecido por um dos cônjuges não poderá residir no lar conjugal sem o consentimento do outro cônjuge. É verdade, é que está lá no artigo 16.11 do nosso Código, né? Só salientando aqui que, nesse caso, caberá ao pai ou à mãe prestar a esse filho reconhecido, que não está morando no mesmo lar, idêntico tratamento ao que dispensa ao filho havido dentro do casamento. É isso aí, senhores. Vamos para a próxima questão. 31ª, em relação às regras que disciplinam o casamento, assinale a opção correta. Vamos a elas. A. Decorrido 1 ano do trânsito em julgado da sentença que haja decretada a separação judicial, é automática a conversão desta em divórcio. Ora, senhores, ainda não, né? Batalhamos muito para que seja uma conversão automática, mas ainda hoje há o chamado divórcio-conversão. Diz o artigo 1580 do nosso Código Civil que, decorrido 1 ano depois do trânsito em julgado da sentença que houver decretada a separação judicial, ou então da decisão que é concessiva de uma medida cautelar de separação de corpos, qualquer das partes poderá requerer a sua conversão em divórcio. Ela, com toda certeza, ainda não é automática, não é?